O zoom é onde? Ela quando dá zoom fica bem ou cria problema? Qual dar zoom? Pode ser rápido o zoom? Porque às vezes tem que usar dá um impactozinho. Bom dia a todos e a todas presentes. É com muita satisfação que na manhã de hoje nós damos início à segunda chamada para iniciar a Assembleia Geral, que tem como pauta os informes, a avaliação da conjuntura política nacional e os encaminhamentos. Uma Assembleia que tem uma importância grande porque ela responde, de certa maneira, a um momento político, a um momento que a nossa sociedade está vivendo nacionalmente. Então a ADUFEP, como uma associação docente, ela tem esse papel de garantir a defesa, o debate dos temas que são importantes a nível nacional. Então, para que a gente possa implantar essa Assembleia, pelo regimento nós temos a composição da mesa com 2 diretores, no caso hoje eu estarei presidindo o professor Deus Cavalcante e a professora Mícia, e convidamos para compor a mesa também um membro da Assembleia, um membro dos docentes. Então eu gostaria nesse momento de informar aos colegas que recebemos durante a semana um e-mail, uma mensagem solicitando a participação, a composição dessa mesa. Um e-mail enviado pela professora Liane, né? Está aqui em frente. Liana, ela solicitou a presença de 3 professores na mesa. Pelo regimento, diz que pode participar um membro da Assembleia. Então, eu gostaria de sugerir a professora Liana, que fez essa manifestação, como uma possível pessoa para a Assembleia deliberar sobre a participação dela aqui na mesa nesse momento. Professora Liana, muito nos honra com a sua presença aqui, né? Queria também dizer que fiquei muito feliz em chegar aqui de manhã, né? Vim de Tupanatinga, são quase 100 quilômetros, é onde eu moro, né? Vim para cá cedo, dei uma palestra ontem na Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, então estou quase sem dormir, mas estou com compromisso aqui de chegar cedo no horário. E fiquei muito feliz em participar, no momento que ingresso na universidade, ver os professores fazendo mobilização para a Assembleia em defesa da democracia. Isso é muito importante, isso muito nos felicita. Espero que nós possamos, no dia de hoje, ter um debate, ter uma discussão profícua, construtiva, e que daqui a gente possa sair com encaminhamentos que empoderem e que nos fortaleçam na defesa da democracia. Então, o professor Gilberto, presidente, não pôde vir, está presidindo hoje essa Assembleia por ter compromissos anteriores agendados fora do município. Então, por isso, nós assumimos esse compromisso. Então, eu queria colocar em votação a pauta, né, que está aqui agora. A gente coloca nos encaminhamentos as sugestões, né? Então, há alguma sugestão de inclusão ou exclusão de ponto de pauta? A Assembleia tem alguma sugestão de exclusão ou inclusão de ponto de pauta? Professor Liana. Bom dia a todas e todos. A nossa sugestão de pauta seria, muito brevemente, em pouquíssimos minutos, explicar a fundação do nosso coletivo de professores do UFPE pela democracia e a razão de termos pedido essa Assembleia. Em segundo lugar, também, muito rapidamente, avaliar a ilegalidade do impeachment, o golpe do Estado e projeção de cenários. Em terceiro lugar, o contexto da crise e implicações para a universidade. E em forma de propostas da CUT, outras centrais, para possíveis paralisações. E, por último lugar, a avaliação das mobilizações da UFPE e a necessidade de criarmos um calendário unificado de mobilizações.
Essa seria a nossa sugestão de pauta, com falas breves para todos poderem falar. Professor Sérgio Sete. A gente está aqui na pauta. Não, tudo bem. Acho que a Assembleia vai apreciar, né, a proposição da professora. Eu acho que está dentro já, quando ela coloca aqui calendário, está dentro com uma ação de encaminhamento. Não só essa, como outras também, né? Que a gente pode deliberar durante o debate, né? Professor, quer falar no microfone? Professor Sérgio, eu peço um parênteses para pedir também aos colegas um pouco de paciência. É a primeira Assembleia que eu estou presidindo. Peço que conduzamos juntos essa Assembleia com o espírito de colaboração. Então, a direção aqui hoje tem esse espírito de colaboração, de tentar fazer com que nós encaminhemos o melhor possível que represente os anseios dessa Assembleia. Então, peço a vocês um pouco de paciência e colaboração, ajuda, porque a gente precisa de ajuda para construir qualquer coisa. Qualquer coisa construída com esse espírito colaborativo, a gente constrói mais e melhor, né? Bom, a proposta da companheira, no fundo, ela estrutura a proposta que veio da Assembleia passada. Na Assembleia passada foi proposto que a gente ia discutir a questão da conjuntura atual aí do Brasil como pauta única. Ela não difere da pauta inicial, apenas estrutura. Eu acho muito bom e apoio a proposta dela. Apenas coloquei encaminhamento porque era uma coisa que é normal aqui nas assembleias, começar com informe e terminar com encaminhamento. Mas tudo bem, não tenho nada contra, eu vou apoiar a proposta dela. Queria dizer, professor Sérgio Sete, que a mesa também entende dessa maneira, né, que a proposta da professora, ela converge e dá uma estrutura no momento que ela finaliza quais são as ações que a gente pode considerar de maneira principal para nortear a avaliação da conjuntura e política nacional. Então, podemos colocar em regime de votação a pauta, professor Daniel. Só uma questão de ordem, é a mesma coisa, para garantir os dois pontos, informes. Sim, claro. Então eu posso fazer uma sugestão, professora? Então a gente considera, como grande núcleo da Assembleia, a pauta, a maneira como está apenas estruturando o debate, a conjuntura, a avaliação de conjuntura, conforme a professora sugeriu aqui. Aí nós teríamos a pauta composta por informes, avaliação da conjuntura conforme o detalhamento que a professora Liana apresentou e, por fim, os encaminhamentos. Daniel? Pronto. Antes de colocar em votação, eu queria também conversar com vocês sobre a possibilidade da metodologia. Como podemos materializar esse debate de hoje? Inicialmente, eu tinha pensado a direção tinha pensado em abrir uns blocos de 10 ou 20 inscrições com 3 minutos, mas a gente quer franquear aqui com os colegas para que a gente possa chegar numa metodologia que seja mais eficiente possível, né, conforme a Assembleia assim o entenda, né? Seria importante a gente ter uma avaliação, assim, de que hora vai terminar isso, porque esvazia no final, né? Então é ruim a gente chegar no final nos encaminhamentos, ter pouca gente. Então talvez, olhando para a estruturação dela, a gente avaliar que é meia hora, que é tantos minutos, e aí a gente vê mais ou menos o número de pessoas que vão falar em cada bloco, se bem que no fim de cada bloco a gente pode dizer, olha, fechou o bloco, fechou. Vamos para o outro. Ou então, não, vamos continuar esse bloco porque a gente acha que tem mais coisa a falar. Então, a gente poderia fazer uma coisa dessa natureza. Bom, então, poderíamos, então, professor? Sim.
também envolveria talvez esses pontos e outros que surjam também, né? Isso, perfeito. Gente, a Assembleia assim entenda a sugestão da professora, a gente garantiria, no momento de avaliação da conjuntura, um bloco de discussão no qual a propositora iria explanar, iria discutir um pouco sobre os pontos que ela sugeriu aqui, e a gente abriria as inscrições no outro bloco, continuando a discussão da avaliação da conjuntura. Pode ser assim? Pronto. Pessoal, então, nesses termos, colocamos em votação a pauta assim alterada. Os favoráveis a essa proposta, por gentileza, levante a mão. Por grande maioria, deve contraste, a pauta está aprovada e a gente começa a Assembleia de hoje com os informes. Então, gostaríamos de pedir aos professores que tiverem informes para virem aqui para frente, fazer os informes. Nesse momento, nós também informamos que tivemos alguns alunos que pediram esse momento para fazer a sua fala. Nós garantiremos que os alunos também façam esse informe. À vontade, professor. Vamos escrevendo aqui, né? Renato. Tem apenas 1 minuto. O Cunha foi deposto, não é mais deputado federal desse país. Professor Sérgio Sérgio, não informe, são presentes. Pessoal, vamos escutar aqui. Só para complementar o informe do professor Sérgio, né, e o Temer que saiu a sentença dele como ficha suja e a impossibilidade dele se candidatar. Bom dia, pessoal. Eu fiz esse informe brevemente na Assembleia passada. A gente conversou muito por e-mail, o coletivo do PIBID. Infelizmente, eu não tenho autorização para falar em nome de todos os professores do PIBID, mas eu acho que é importante esse informe da mobilização que está acontecendo. O PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência, de Bolsas de Iniciação à Docência, ele foi duramente atacado, duramente desconfigurado recentemente. Então a gente teve a nova portaria do MEC, a nova proposta do MEC para o PIBID realmente desconfigura totalmente o trabalho, desconsidera o trabalho dos professores que vêm trabalhando já o PIBID e desconfigura enquanto um espaço de formação docente e transforma basicamente num reforço escolar para as escolas, sabe? Então, quase unanimidade, não é mais unanimidade, o professor ontem se manifestou a favor, mas enfim, dos professores que compõem o PIBID dentro da universidade, são basicamente, acho que são cerca de 950 bolsas de estudantes que participam do PIBID e 50 projetos, subprojetos dentro da universidade e quase unanimidade de que a universidade não ocupe mais, não encaminhe proposta de participar desse novo edital do PIBID que está sendo colocado na mesa. Então acho que era importante a gente ter esse registro de que a universidade está se mobilizando para não participar desse novo edital, porque ele entende que ele não atende às demandas de formação de professor que a gente acredita, e que é importante que a gente tenha também o apoio da reitoria, como a gente vem cobrando, e o apoio, acho que é importante, dar do FEP também, que a gente encaminhe pela revogação dessa nova portaria do PIBID e pela manutenção do edital antigo, que é um edital muito melhor do que o que está sendo proposto agora. Tá bom? É só esse informe. Obrigado. Ok, professor. Tudo bem, na sequência.
Então, atualizando a lista de informes, né, tem o Gessé, Mícia, Ercílio e Zé Luiz. Bom dia, professores e estudantes aqui presentes. Eu sou Gessé, sou estudante de Ciências Sociais e diretor da União Nacional dos Estudantes pela Oposição de Esquerda e componho também a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente nacional de mobilização popular. Então, a gente queria primeiro trazer aqui a saudação de vários estudantes que estão aqui desde 7h30 da manhã, compusemos o ato do abraço da UFPA lá na frente e vieram participar dessa assembleia porque a juventude e aos estudantes sempre coube a defesa da liberdade democrática e não vai ser nesse momento que nós vamos abrir mão dessa bandeira tão valiosa que sempre foi fruto da luta dos estudantes. E eu queria dedicar essa minha fala a todos os estudantes, em especial Humberto Câmara Neto, que foi aluno de medicina aqui da UFPE, que foi preso, torturado e morto durante o regime militar brasileiro. A nossa saudação aqui dos estudantes da UFPE vem no sentido de fortalecer essa Assembleia e todas as iniciativas que forem tomadas em defesa da democracia. Participamos de uma grande aula pública no hall do CE nesses últimos dias, do ato no hall do CTG, e queremos dizer que todas as iniciativas desse tipo nós vamos fortalecer e vamos participar. Segunda questão que a gente queria trazer era pedir a solidariedade de todos os professores aqui presentes. Eu, Gessé e mais alguns estudantes estamos sofrendo um processo administrativo da universidade, inclusive uma aluna de serviço social, a companheira Thaís. Estamos sofrendo uma perseguição política. Eu sou bolsista da universidade e tive todas as minhas bolsas cortadas por causa desse processo de perseguição dessa reitoria que não sabe o que é democracia. A nossa ocupação da reitoria em outubro do ano passado foi também pela democracia, pela aprovação de um estatuto que foi construído democraticamente com estudante, técnico e professor. Teve um congresso estatuinte onde esse estatuto foi votado e a reitoria segue fazendo vista grossa e, o que é pior, perseguindo o movimento estudantil. Então nós não vamos aceitar, queremos pedir a solidariedade. Vários professores já fizeram esse ato de solidariedade, o professor Daniel do CE, a professora Rejane do Centro de Educação, e nós queríamos convidar os demais professores, a do FEP, o ANTE, todas as entidades que estão aqui presentes, a também se solidarizarem. E dizer que os encaminhamentos dessa Assembleia aqui, professores, serão endossados de forma massiva pelos nossos coletivos, pelos nossos centros e diretórios acadêmicos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Rapidamente, eu acho que a gente vai falar da eleição do ano 6, então só vou reforçar que a inscrição de chapas para a eleição, renovação, né, da diretoria da ADUFEP encerra-se amanhã, né, dia 6 às 17 horas. Tá? Os interessados com chapas até esse horário. Obrigada. Nós chamamos o professor Zé Luiz, né? Ercílio, para fazer os seus informes. Bom dia. Na verdade, eu ia falar sobre pesquisa. Diversos colegas aqui, professores, foram pós-graduandos, né? No período de 2014, saiu uma auditoria da CGU alegando que houve uma acumulação indevida de bolsa. Então, você era bolsista de pesquisa e acumulava com o apoio financeiro do FNDE, né? Então, enfim, as pessoas têm até o dia 27 para apresentar sua defesa, né, o contraditório, apresentar sua boa-fé e a indução ao erro. Né? Então, esse tem sido o caminho dos argumentos. Então, apresentar os colegas que são professores que apoiam os estudantes, os colegas professores que assumiram postos, né, na universidade recentemente, mas, enfim, foram notificados. O montante de recurso é bem oneroso, tem um registro no CADIM, tem todas as dificuldades, enfim, de apoio financeiro e convênio. E também dizer que ontem, né, houve um ofício circular falando sobre as bolsas ociosas. Eu estou falando mais em relação às bolsas de pesquisa, né? A universidade teve 111 bolsas ociosas dos programas de pós-graduação, enfim, para análise. Diversos colegas aqui são professores, né, de programas, são coordenadores. Então era só o alerta que no montante, eu acho que quase 58 bolsas não voltarão
ano de 2016. Então já tem um informe, é só para compartilhar. Obrigado, Cília. A gente chama o professor José Luiz, né, para fazer os informes. Bom dia a todos e todas. Informe que hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Golpismo Midiático, né, que a Frente Brasil Popular está organizando. Agora, por exemplo, está tendo uma aula pública na Faculdade de Direito do Recife, discutindo democracia constitucional e responsabilização política, presidencialismo latino-americano e impeachment. Eu não vou ler a programação toda, vou ler o que considero mais importante, que talvez tenha tempo para a gente participar ainda hoje, que é às 14 horas um debate sobre rádio e direito à comunicação. E às 19 horas, uma aula prática, educação, cultura e emancipação popular, no Centro Paulo Freire da UFPE. E também às 19 horas, lá no acampamento do DEB, estivemos lá no domingo, no acampamento da democracia, acampamento pela democracia, um cortejo, monopólio é golpe, e depois artistas contra a Rede Globo. Então essa é uma programação de hoje, no Dia Nacional de Luta contra o Golpismo Midiático. E um registro que eu quero fazer nesse momento de informes é dar os parabéns. Parabéns, professores e professoras, lá do Centro de Educação, do CAC, do CTG e de outros centros que a gente tem participado de várias manifestações em defesa da democracia. Parabéns aos professores que pegam no telefone para cobrar assembleia, que organizaram uma petição pública, foi organizada por professores para pedir essa assembleia, e um abaixo-assinado que nós entregamos semana passada, com dezenas e dezenas e dezenas de professores pedindo essa assembleia. Eu quero dar os parabéns aos professores, porque numa sociedade democrática, o nosso direito não basta ter direito no papel. Nós precisamos lutar para que ele seja efetivamente conquistado e exercido. Então essa assembleia é resultado também de uma cobrança política da nossa categoria para que a gente debatesse esse ponto de pauta, e depois a gente vai discutir a pauta, nós temos propostas, e dizer que esse abraço hoje de manhã, com pessoas históricas do movimento docente, com professores, estudantes de vários centros, eu também tive na aula de manhã, fiquei um pouco segurando a faixa feita de maneira manual pelos estudantes e professores do CAC, prova que nós vamos lutar em defesa da democracia. Então, parabéns a todos vocês que estão participando dessa movimentação. Obrigado, Luiz, pelo informe. Professora Rejane, enquanto a professora Rejane vem no trajeto, eu queria agradecer ao GECE, né, pelas palavras de apoio, dizer que esse apoio é muito importante, é simbólico e muito importante para consolidar tudo que nós encaminhamos aqui hoje também, né, em defesa da democracia, sempre pautando por essa defesa intransigente da democracia. Professora Rejane. Bom, eu queria só reforçar o informe que a Alicia já colocou. Dias 10 e 11 de maio será a eleição para o ano do Sindicato Nacional. Nesse momento histórico, nesse cenário de conjuntura, precisamos sim participar e fortalecer o nosso sindicato. Então, eu estou aqui com os panfletos e os avisos da chapa 1, né? Nós temos apenas uma chapa, e gostaria que nós fortalecêssemos o nosso sindicato participando desse movimento. Só isso. Obrigado, professor Regiano. Professor Marcelo, né, se inscreveu para os informes. Mais alguém, gente, que tem algum informe? Professora Roberta. Olá, Roberto. Estava ali conversando com o pessoal das antigas e realmente, olha, a gente agora é assim. Vou dar um informe com o meu... É o seguinte, eu vou dar um informe que é lamentável, né? A demissão do Carlos Daniel Gomes Tony, do IBAMA, São Paulo, certo? E no final eu vou pedir para que se faça um encaminhamento, não formal, porque hoje a gente tem isso aqui, que é o pessoal acessar depois eu vou passar a página para assinar o abaixo-assinado, né, pela reintegração, né, do companheiro aqui que é ex-presidente do Sindicato dos Servidores Federais de São Paulo, o Carlos Daniel Gomes Tony,
que é isso aí. E tem uma notinha aqui que diz que por que isso é importante. O aluno, estudante que me antecedeu, disse, né? Não bastassem todos os ataques do governo contra o serviço e os servidores públicos, quando nos mobilizamos por nossos direitos e condições dignas de trabalho, nos deparamos também com perseguições e punições sistemáticas para tentar silenciar os que lutam, os que se rebelam dentro dessa lógica absurda. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Professora Roberto, né? Marcelo. Para aproveitar a oportunidade aqui da Assembleia para informar que ontem eu recebi um aviso do acampamento. Eles continuam, né, o acampamento depois da mobilização de domingo e estão precisando de doações, né, inclusive uma das formas de apoiar é comprar a camisa que alguns grupos de estudantes que fazem parte do Comitê contra o Golpe estão produzindo amanhã a partir das 15 horas. Quem quiser levar a camisa, eles imprimem na hora, né, e o dinheiro se reverte para apoio para o acampamento. No CAC amanhã, 15 horas. Tem mais um professor inscrito para informe. Professor? Paulo Lira, né? Bom dia a todos. Eu queria informar que tem um ato agora contra o projeto da lei da mordaça nas escolas, agora às 10 horas, na Câmara de Vereadores do Recife. Eu acho que todo mundo está ciente, né? Diversas câmaras de vereadores e assembleias legislativas têm tomado medidas como em Alagoas, etc., assim como o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público de Goiás, etc., para cercear, né, censura dentro das universidades, das escolas. Então, eu acho que esse tem que ser um dos focos do nosso debate, da nossa luta, né, contra essas medidas arbitrárias e retrocedendo aí a época da ditadura, praticamente, o último golpe que a gente teve. Então, a gente tem que combater isso fortemente. Perfeito, professor. Obrigado. Estudante, né? Adele, né? Bom dia a todos e todas. Eu sou a Adele, sou estudante de pós-graduação em Psicologia, aqui do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E eu queria fazer um informe dos inúmeros casos de assédios sexuais que estão acontecendo aqui dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Em plena tarde de aula, amigas de minha sala saíram da orientação e foram assediadas, quase estupradas dentro do prédio. Isso está acontecendo não só dentro do Cefis, mas em torno de outros centros daqui da universidade. E aí a gente começou um movimento chamado Universidade é Pública, Meu Corpo Não. A gente fez um ato a semana passada, começamos um diálogo com a reitoria, mas a gente queria chamar a atenção de todos e todas aqui que compõem também essa universidade, para primeiro dizer para as mulheres tomem cuidado, né, que isso é fato, isso não só isso reforça o golpe misógino, que esse golpe não é só contra a democracia, mas é um golpe contra as mulheres. Reforçado pela capa da Veja, que coloca o capital de beleza e juventude em cima de Michel Temer, com Bela recatada do lar, lugar de mulher na luta, e eu tenho que dizer que nós mulheres, estudantes, professoras e servidores, cis e trans, estamos na luta contra o assédio sexual que está acontecendo na universidade e que a gente queria o apoio dos centros todos para reforçar. A gente está tentando construir uma comissão para estar trabalhando, para estar discutindo e fazendo uma política de segurança, política das mulheres dentro da universidade. A nossa proposta é essa, que a gente possa estar aí agregando e reforçando e legitimando esse espaço, porque vários casos estão acontecendo, isso pode estar acontecendo agora enquanto a gente está aqui em uma assembleia, né? E aí reforçando que isso é um golpe misógino e a gente tem que olhar a partir dessa perspectiva também nos nossos debates aqui. Obrigada. Mais um informe. O professor Zé Luiz também pediu mais. Só para avisar que aqui no CCB hoje os estudantes também organizaram ao meio-dia, provavelmente no final da Assembleia, uma discussão aqui no hall do CCB. Então vai acontecer uma discussão, uma espécie de aulão sobre a democracia, o golpe, etc. Então saindo da Assembleia logo aqui na frente. Perfeito, Felipe. É uma Assembleia rica de iniciativas. Professora Vieira. Então, bom dia a todos e a todas. Queria me desculpar pelo atraso, mas eu estava numa outra reunião.
A minha fala, ela vai está muito em consonância com a fala de Ellen. Então, na verdade, é uma fala de denúncia e alerta, né, sobre um episódio que aconteceu no Cefiche essa semana. Não sei se todos e todas aqui sabem do que eu estou falando. Eu estava dando a minha disciplina de Psicologia, Gênero e Sexualidade. E quando eu saio da minha disciplina, tem um grande tumulto, né, no segundo andar, porque foi convocada uma palestra aberta, puxada por um professor de filosofia, em parceria com o movimento Brasil Livre. Eu acho que, imagino que todas e todos aqui conhecem, né, a postura desse movimento, que é um movimento nacional, né? A pauta principal era desconstruir ou destruir, melhor dizendo, aquilo que a bancada fundamentalista evangélica costuma chamar de ideologia de gênero. O que eu pude ver, né, naquele cenário foi, a partir do argumento que é bastante utilizado da livre expressão, um discurso claro como água, né, de ódio. Ódio em todas as facetas. Misógino, LGBTfóbico, racista, contra os bolsistas da nossa universidade. Tinha uma outra professora que participou, né, desse episódio, tem um outro professor de antropologia também, e vários alunos e alunas que presenciaram, né, esse triste episódio na nossa universidade. Então a gente está se organizando, né, docentes, discentes e o corpo técnico da nossa universidade, para fazer várias ações. Ações de curto e longo prazo. A primeira delas seria essa intervenção que eu estou fazendo aqui na Assembleia. A segunda vai ter uma oficina de cartazes. A gente vai organizar um evento acadêmico-político em resposta a essa violência que a gente sofreu, né, dentro da nossa universidade. Nós estamos buscando uma ação administrativa coletiva, né, contra o professor. Estamos montando um dossiê, porque tudo foi filmado, tem as páginas do Facebook também. E eu queria, para encerrar, dizer o seguinte, que o MEC, não sei se vocês sabem, lançou uma nota pública ontem e que eu queria pedir licença para ler, porque é uma resposta muito importante do MEC nesse momento, onde todas as conquistas, né, no campo, eu vou falar do campo que eu trabalho, né, eu sou diretora LGBT da universidade, sou professora do departamento de psicologia, então toda a série de ataques que o campo de gênero e da sexualidade vem sofrendo nos últimos anos, né, e vem se intensificando muito, muito fortemente. Obrigada. Então, ontem o MEC soltou essa nota. O MEC repudia tentativas de cerceamento dos princípios e fins da educação brasileira. Vimos a público manifestar nossa indignação frente a recentes iniciativas de setores da sociedade que buscam cercear os princípios e fins da educação nacional. Mais especificamente, acerca de documentos autodenominados, abro aspas, notificações extrajudiciais contra o ensino, abro aspas, de ideologia de gênero nas escolas. A recomendação do Ministério Público de Goiás a 39 órgãos e autarquias federais para que não sejam realizados atos políticos dentro de suas dependências, e o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que instituiu, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, o programa Escola Livre, o qual verdadeiramente tenta anular princípios educacionais consagrados pela Constituição Federal de 1988 e reafirmados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Fundamentada em uma sociedade democrática, a legislação brasileira, ao tratar do ensino, estabelece os seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, valorizações dos profissionais da educação escolar, gestão democrática do ensino público. É importante lembrar que nessas 3 últimas décadas de democratização, o Brasil tem construído um sistema educacional que cada vez mais incorpora a estrutura de Estado, um regime de colaboração entre os entes federais. Esse complexo arranjo institucional, que dá forma ao conteúdo da educação brasileira, tem como principal marco a Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, conquista-se uma educação para o exercício da cidadania dialógica, plural, laica, contextualizada, crítica e emancipatória. A Carta Magna Brasileira prevê no seu artigo 3, inciso 4, que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer formas de discriminação. Prevê ainda, no seu artigo 206, no que tange o direito à educação, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 2. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Os princípios legais estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reforçam em seu artigo 3º aspectos como 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. O Plano Nacional de Educação para o período 2014-2024 define entre as suas diretrizes a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na produção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação e a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Vale ressaltar ainda a relevância de diversas diretrizes educacionais nacionais elaboradas no Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministério de Estado da Educação, que devem ser executadas por todos os sistemas de educação e que apontam a necessidade de se levar em consideração as questões de gênero na perspectiva de direitos humanos, nos diversos níveis e modalidades de ensino. Ao Ministério da Educação cabe a defesa da autonomia da universidade, ameaçada, por exemplo, pela recomendação do MPF de Goiás, de que a universidade se abstenha de promover ou participar de atividades cujos temas se relacionam ao debate político em torno do impeachment. A autonomia universitária, consagrada pela Constituição de 1988, é uma conquista fundamental da humanidade e constitui um princípio construído em muitos e muitos séculos. Compreendemos que os marcos legais e as diretrizes educacionais nacionais não deixam dúvidas quanto à necessidade de se trabalhar as questões de gênero, resguardadas as especificidades de cada nível e modalidade de ensino, com vistas à promoção da cidadania, as formas de discriminação e a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. Portanto, iniciativas como autodenominadas de notificações extrajudiciais da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas estão em franco desacordo com os princípios educacionais do Brasil, que sinalizam a obrigatoriedade de se buscar erradicar todas as formas de preconceito e discriminação. É importante que a escola, que a universidade aborde temáticas como o preconceito, a violência física, psicológica, moral, em todos os sentidos. Orientação sexual, raça, etnia, decorrente da aparência, de deficiência, ou seja, qualquer forma de discriminação.
um professor ou professora, ao abordar o preconceito e trabalhar o desenvolvimento de uma cultura de paz, respeito e tolerância em sala de aula, cumpre os objetivos fundamentais da Constituição Federal, que pretende garantir um Brasil sem discriminação. Não há dúvida de que os professores brasileiros possuem formação necessária para essa tarefa. Em suma, repudiamos e consideramos inaceitáveis quaisquer ações que vão de encontro à autonomia universitária, à liberdade de cátedra e se dissociem da criação de uma escola, de uma universidade acolhedora para todos e todos, que respeite a trajetória de cada um e de cada uma para a valorização, inclusão e diversidade na nossa sociedade. Meus colegas, a mesa agradece a cada um dos professores e estudantes que participaram, contribuindo com os informes, e nesse momento encaminha o que foi decidido de pauta. Pelo que foi entendido, eu gostaria da confirmação dos colegas, a gente deixou 2 blocos, né? Um bloco, conforme o pedido expresso feito pela professora Liana, no qual ela e o grupo organizado iriam debater aqueles pontos que foram explicitados. Então eu queria propor a sugestão da gente dar 10 minutos para a discussão desse primeiro bloco, e durante esse primeiro bloco, que vai ser conduzido pela professora Liana e pelo grupo, a gente sucede já as questões das inscrições para o próximo bloco, que vai desenvolver o restante da avaliação da conjuntura nacional e debater os temas importantes que nos convalidam nesse momento, que é a defesa da democracia. Ok, pessoal? Pode ser dessa maneira? Sim. A apresentação, no caso seria a pauta que ela leu. Eu pedi para ela considerar os 3 primeiros pontos, que são os discursivos, né? Explicação breve sobre a razão de termos fundado o coletivo e o pedido da AGE, ilegalidade do impeachment, golpe de Estado e projeção de cenários, a admissão da denúncia pelo relator e contexto da crise e implicações para a universidade. São esses 3 pontos discursivos que a gente entende que cabe para a discussão desse primeiro bloco, e os outros 2 pontos que ela apresentou na pauta, que eu pedi para ela considerar na pauta geral como encaminhamento no final, é a questão do informe das propostas da CUT e a avaliação breve das mobilizações ocorridas na UFPE e necessidade de criarmos um calendário. Ela também entendeu que a gente pode fazer nos encaminhamentos. Então, se assim a Assembleia o entendeu, eu queria convidar e franquear a palavra para a professora Liana e para o seu grupo fazer a explanação desses 3 pontos. Ok, pessoal? Então, ok. 10 minutos. Bom, novamente, bom dia a todos e todas. Esse tempo de 10 minutos vai ser dividido também com o professor Amaro, que foi escolhido pelo coletivo para falar sobre o contexto da crise e implicações para a universidade. Bom, só uma breve explicação sobre o coletivo de professores e professoras da UFPE pela democracia. Esse coletivo ele foi recém-fundado, ele está aberto e sendo construído, e ele foi, na verdade, só uma maneira que nós encontramos de canalizar e vocalizar o nosso pleito para que a nossa universidade se unisse em torno da pauta contra o golpe. Então, esse coletivo ele tem essa função. Ele foi criado recentemente, às pressas, para que a gente pudesse fazer o pleito à ADUFEP, de que a ADUFEP convocasse essa Assembleia Geral Extraordinária, e para que a gente pudesse também iniciar uma organização comum, porque o que a gente observa em vários centros e atuações pontuais, muitas de nós, professoras, professores, estudantes, servidores, coletivos, diretores acadêmicos, grupos de pesquisa, grupos de extensão, comitês, nós estamos atuando, promovendo debates em defesa da democracia e contra o golpe. Porém, a gente sentiu a necessidade de que todas essas forças da universidade se unissem numa frente ampla de mobilização, e por isso que o principal encaminhamento da Assembleia de hoje é nós termos um calendário unificado de mobilizações e que a gente assegure, em primeiro lugar, que os nossos eventos não
sejam flopados, né? E que haja uma forte mobilização, que os nossos eventos não sejam uma fala para dentro, né? Então a importância da gente também se articular com a Frente Brasil Popular e com a Frente do Povo Sem Medo, que a gente se articule com movimentos sociais externos, porque, inclusive, quem esteve no debate sobre mídia e democracia sexta-feira passada ouviu a fala poderosíssima da mãe Beth de Oxum, do terreiro lá de Olinda, que fez uma fala excelente, inclusive criticando a universidade com muita propriedade, com mais propriedade até do que nós, professores, né, dizendo que o terreiro dela já tinha sido objeto de 15 dissertações, teses, TCCs, e que aquilo não servia nada para ela. Que ela não queria mais ser pesquisada, que ela queria estar no protagonismo da pesquisa e que ela estava chamando a extensão universitária. Então a gente também tem que pensar esse momento aqui como um momento de pesquisa e de extensão, porque a gente está produzindo conhecimento sobre a democracia, a gente está produzindo conhecimento contra o golpe, e a gente também tem que se pensar como uma atividade de extensão unificada em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Então, isso é o coletivo aberto em construção. Todos e todas que estão aqui estão convidados a participar, junto com os seus outros coletivos, porque a ideia não é disputar protagonismo, muito pelo contrário. A ideia da gente não é disputar protagonismo, ao contrário, fazer uma frente ampliada de todas as pessoas e organizações que estão querendo pautar o debate do golpe e da democracia para a Universidade Federal de Pernambuco se transformar em uma voz importante dentro do Estado de Pernambuco e também no cenário nacional, inclusive convidando as outras universidades que façam o mesmo que a gente está fazendo aqui nesse momento. O que não é possível é que nós, que devemos, em primeiro lugar, me parece, a gente tem que assumir que a Universidade Federal é Estado. A gente tem que parar de se comportar esquizofrenicamente como se a universidade fosse um alter. A universidade não é um alter. Quando a gente envia um convite em nome da universidade, é o brasão da República que está estampado no convite. Nós somos Estado e, como Estado, nós também temos que assumir a nossa responsabilidade em pautar essa discussão, não de fora, mas de dentro, mas também não falando apenas para nós mesmos, mas sim conversando com todos os atores sociais e políticos que estão na mesma luta que nós. Então, junto com movimentos sociais, etc. Também é um esclarecimento importante, o coletivo é suprapartidário, ou apartidário para outros, o suprapartidário, o coletivo não tem engajamento imediato com nenhuma das chapas do FEP, ele é plural, certo? Então, fica o convite para todos nos organizarmos. Bom, essa é a explicação do coletivo, né, e da importância. Eu acho que a leitura da nota do MEC pela Luciana, ela já deixa muito clara, e notem, gente, o MEC emitiu uma nota de repúdio, e as nossas associações ou ANJES não emitiu uma nota de repúdio. Tá? Então, a gente também tem que... um encaminhamento da Roberta, né? Eu me permito antecipar, mas o encaminhamento da Roberta é que a gente faça um requerimento formal à ANDES, para que a ANDES se pronuncie, porque até o MEC se pronunciou. Tá? Então, mas só repetindo, e uma coisa interessante, quando eu postei no nosso grupo de professores da UFPE, quando eu postei no nosso grupo de professores da UFPE no Facebook, a lei aprovada do Estado de Alagoas, cerceando a possibilidade de que os professores expusessem posicionamentos políticos em sala de aula, eu coloquei, né, a nossa liberdade de cátedra está ameaçada. E alguns professores pró-golpe, pró-impeachment, para não parecer agressiva, alguns professores pró-impeachment ridicularizaram essa fala. E pronto, a professora Luciana acabou de ler a nota do MEC reconhecendo que a nossa liberdade de cátedra está sim ameaçada. Além dessa lei absurda que foi aprovada, não é projeto de lei, é lei,
do estado de Alagoas. Nós temos também a situação do diretório acadêmico da Faculdade de Direito de Minas Gerais, que foi proibido de fazer uma reunião por uma decisão judicial da Justiça Federal de primeira instância. Essa decisão já foi revista em segundo grau, mas enfim, houve a proibição do DA fazer a manifestação. Além, é claro, da recomendação do Ministério Público Federal de Goiás. E uma outra coisa que ninguém está falando, mas o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi vítima de uma nota de repúdio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tão somente por ter autorizado e participado de um ato em defesa da legalidade da democracia. Então, este é um contexto assustador, este é um contexto preocupante. Não me parece que a gente possa imaginar que esteja em curso um meio golpe. Foi forjado um crime de responsabilidade contra a Presidenta da República. Não é preciso ser doutor em Direito para entender. Quem acompanhou os debates no Senado, que foram altamente qualificados, quem ouviu a defesa do José Eduardo Cardoso, do professor Ricardo Lodi, do professor Geraldo Prado e do Marcelo Laveneri, não tem dúvida de que não existe autoria, não existe materialidade, não existe tipicidade, não existe crime de responsabilidade, sob nenhuma perspectiva. E se forjou um crime de responsabilidade, a gente sabe que ontem a denúncia foi admitida por um relator que, na minha opinião, inclusive é impedido, porque é do mesmo partido da própria formulação da denúncia. Então a gente tem um relator do partido denunciante admitindo uma denúncia que, sob o ponto de vista técnico, é notoriamente inepta, porque não identifica autoria, materialidade, tipicidade, não há crime. Era caso de inépcia da petição inicial e, no entanto, o relator, senador Anastasia, admitiu ontem a denúncia. Então, claro contexto de golpe, claro contexto de ser forjado um crime, e me parece que quando a gente forja um crime de responsabilidade para destituir do poder uma presidenta, que nós não estamos aqui fazendo a defesa da presidenta, do governo da presidenta. A gente está aqui fazendo a defesa do mandato, que são coisas completamente diferentes. Tem muita gente aqui que é oposição de esquerda ao governo, nós sabemos disso. E que pode até haver, eventualmente, oposição de direita, acho mais difícil. Mas tem muita gente aqui que é oposição ao governo, mas nós não estamos aqui fazendo a defesa do governo. Nós estamos fazendo a defesa de um mandato eleito legitimamente dentro de um sistema democrático que está ruindo. É golpe e não existe meio golpe. E quando a gente permite que esse cenário se configure... Eu já ultrapassei os 10 minutos, gente, que eu vou. Quando a gente permite que esse cenário se configure, a gente está dando uma autorização para a incerteza, para o risco absoluto, a ponto de nós já estarmos vivendo na universidade. A professora Luciana fez um meio relato, de uma situação de violência brutal que uma professora da antropologia sofreu aqui dentro da universidade. Eu tenho que encerrar, gente, eu já passei o meu tempo. Eu gostaria então só de concluir dizendo para que nós que estamos nessa mobilização tenhamos muito cuidado para não cairmos nas armadilhas da direita. Eles estão frequentando todos os nossos atos, armados de celular, vão nos provocar e depois eles filmam e editam os filmes para nos colocar em situação de descontrole, como se nós que estamos nos defendendo de uma agressão fôssemos, na verdade, os agressores. Cuidado, muito cuidado com esse tipo de situação. Não vamos para os atos dessas pessoas, deixem eles falar, vamos deixá-los falar sozinhos, porque eles nos atraem com o discurso repulsivo deles. A gente quer estabelecer um debate democrático, isso não existe, Então vamos cuidar. Gente, eu ultrapassei o tempo, eu queria saber se por acaso haveria autorização, professora Amaro, a apresentar o aspecto da universidade. Eu tenho que me manifestar no seguinte sentido.
escutaria essa fala da professora por horas, porque ela está a fio com o que nós estamos aqui hoje orientados com a discussão. Gostaria de consultar novamente, eu pessoalmente gostaria que, se a gente puder ser compreensivo o máximo com os professores, nós vamos passar um pouquinho hoje do tempo mesmo, sabe, para poder ter um debate de qualidade e com a importância que se tem um tema. Então eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho da compreensão, gostaria de consultar novamente a Assembleia, porque o que foi acordado foi 10 minutos para esse bloco, no qual falaria o grupo, ela está aqui. Pronto, é isso que eu estou precisando consultar, né? Então nós só temos até o momento 3 inscrições para o próximo bloco, então gostaria de consultar sobre a possibilidade de termos mais 5 minutos para esse bloco concluir a sua discussão. Pode ser, pessoal? Obrigado. Obrigado, professor. Outra coisa, a gente está com um problema técnico, é porque o tempo está aqui de costa e a gente não tem outro microfone, até para sinalizar. Eu fico desconfortável de também sinalizar. Eu queria pedir a alguém da plateia para ajudar os colegas professores na sinalização do tempo e tal, para ele poder fazer uma avaliação, porque ele também está de costa falando. Então alguém poderia sinalizar, ficar aí com essa atribuição de estar sinalizando? Pronto, muito obrigado, professores. Professor Amaro, 5 minutos. Ok, pessoal, então bom dia, serei muito breve. Mas veja, depois da leitura da nota do MEC que a professora Luciana fez, e hoje pela manhã que esteve ali, né, no Giradouro, né, uma característica daquele movimento que muitos falaram foi o seguinte: parece que nós estamos nos reunindo aqui há 40 anos atrás, quando nós estamos criando um movimento de resistência à destruição da universidade pública. E lá, de fato, estavam vários aqui, né, membros até que lá em 79 criaram a ADUFEP, né, com resgatar. 80% desse povo não era nem nascido nessa época. E nós estávamos lá exatamente resistindo. E para colocar, dar um pouco de recuperar a memória do que está nessa nota do MEC, eu não sei se vocês percebem claramente o que é que está aí. Quando foi instituída a reforma universitária, a Lei 5540 de 1968, a reforma universitária ela ia exatamente em cima disso. Estava se proibindo reuniões nos campos universitários. A reforma universitária, que foi baseada no relatório Meira Matos, que até a posição do restaurante universitário e da biblioteca tinha sido definida pelos consultores americanos. Isso está no GT da reforma. Basta você ler o livro do professor Paulo Rosas para compreender a Universidade Brasileira, e eu acho fundamental ler agora. Você vê o paralelo que está entre aquele momento e o momento que nós estamos vivenciando agora. Tá? Então vejam bem, em 2003, vou pegar já a memória mais recente, o quadro das universidades federais era um quadro muito difícil. E nós tínhamos passado já por alguns avanços, porque lá na reforma universitária foram criados os centros acadêmicos, o reitor eleito pelo presidente da República, diretor de centro que era eleito numa lista óctupla pelo reitor indicava, chefe de departamento da mesma coisa, e hoje nós estamos vivenciando um momento diferente, nós elegemos reitor, diretor e tal. Mas o que está se constituindo é uma volta exatamente a esse passado. Do ponto de vista da estruturação das universidades, em 2003, o orçamento elaborado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso para as universidades é que nós tivemos um corte real no custeio capital das universidades de 6% em 10 anos. Veja, 10 anos, 8 anos precisamente, foi de 96 a 2003, um corte de 6% real no orçamento. E a universidade criou muito nesse período, criou novos cursos e tal. Na universidade eu assumi em 2003 e nós tínhamos tido aqui um corte no orçamento de 15%, no orçamento da universidade, 15% real. Nas universidades em geral, nós tínhamos 20% de professores substitutos.
Na UFPE, por exemplo, Centro de Educação, também não tem Centro de Educação, quase 50% dos professores eram professores substitutos. Então era esse o cenário. E a política era abrir a educação superior para o setor privado, que diziam, né, sabe fazer melhor do que o setor público. E já que nós estamos formando profissionais que vão ganhar muito dinheiro depois, é um negócio como outro qualquer. Então deixa o setor privado exatamente explorar esse negócio. Era assim que era colocado. Muito bem. Mas em 2003 houve uma mudança de paradigmas. A universidade deixou de ser um negócio e era um setor estratégico para a construção de um projeto de desenvolvimento com justiça social. Então foi esse paradigma que mudou a própria visão, né? E ontem lá em Caruaru, eu dizia, 10 anos do novo campus, né, de Caruaru, eu dizia que Lula deu uma pedalada fiscal em 2005, sabe por quê? Porque não tinha no orçamento uma rubrica chamada expansão das universidades públicas. E aí o presidente fez por dentro, ele remanejou recursos outros e colocou para que a gente começasse a construir o campus de Caruaru. Então foi isso que foi feito, não estava previsto no orçamento na época. Então vejam bem, uma grande reestruturação. Em 2014, aqui no orçamento da nossa universidade, o UFPE, vimos um reajuste no orçamento de capital e custeio das despesas de 15% e 20% dos convênios, que é um recurso repassado diretamente para construir uma série de estruturas, né? E o que foi que houve? Em 2005, pessoal, nós tivemos o ProUni, que é o financiamento nas universidades privadas a partir dos créditos que as universidades têm, o pagamento de impostos e essas coisas todas, né? Em 2007 nós tivemos o REUNI, que foi responsável por uma grande ampliação das vagas. Sabe quantas vagas tinham as universidades públicas naquela época, 2003? 113 mil. Vocês sabem qual é o número de vagas hoje? Pessoal, 246 mil vagas. O REUNI aplicou mais de 9 bilhões de reais na recuperação da infraestrutura das universidades. E aqui nós não tínhamos lâmpada, era uma lâmpada sim, outra não, para poder pagar a conta no final do mês, né? Então veja, o que nós estamos vendo é um aperto na autonomia da universidade, que já foi destruída. Isso está completamente contrário à autonomia da universidade, todas essas medidas que foram tomadas, e aqui vai chegar também na UFPE um comunicado, veja bem, e hoje a AGU defende o contrário. Imagine uma AGU também conivente com essa proposta, e os reitores vão ser criminalizados de imediato, se abrir o espaço para qualquer tipo de manifestação. Então, vou atender o tempo, mas dizer o seguinte, pessoal. Nós estamos diante de uma situação que nós não estamos discutindo apenas o orçamento da UFPE, não, pessoal, nem das universidades. Nós estamos discutindo algo muito mais grave, não é? Que é um golpe muito sério na própria autonomia da universidade, tá certo? Nos direitos que todos nós temos de livre associação, manifestação, e o direito básico à educação prevista na Constituição. Foi para isso que nós lutamos tanto ao longo de todos esses anos. E é preciso, então, que a gente junte os esforços, né, numa visão plural, para que a gente possa resistir, possa levar avante esse grande projeto que é da universidade pública no Brasil, né? E depois a gente pode se inscrever de novo, né, para conversar um pouquinho mais aí. Tá? Na verdade, eu queria fazer esse convite para o pessoal do coletivo UFPE pela Democracia se inscrever novamente agora nesse segundo bloco, que é a avaliação nacional da conjuntura, no qual nós só temos 5 inscritos, e a gente tinha combinado no início de fazer um bloco com 10 inscritos. Então fica a sugestão de se inscrever novamente, quem tiver interesse de desenvolver o debate, né? O professor Renato, o professor Liana se inscrevendo e o professor Amaro se reescrevendo. E nós temos professora técnica Giovana. Então temos agora uma inscrição com... Pronto, temos um bloco com 10 inscrições. Então eu sugiro que tenhamos um debate com 3 minutos cada um, e ao final a gente discute 5 minutos. Aldício está sugerindo 5 minutos.
É uma sugestão do professor e eu consulto a Assembleia, né? 3 minutos, e aí avaliamos quando tiver na 8ª inscrição se abrimos ou não mais um bloco, ok, pessoal? E vamos tentar conduzir da melhor maneira possível para que todos os professores saiam satisfeitos no debate, né? Então começamos agora o segundo bloco de inscrições com o professor Daniel. Então só atualizando na lista, né? Daniel, Aldido, Rejane, Sérgio, José Luiz, Jamerson, Renato, Liana, Amaro e Giovana. Ok? Faltou alguém? Não, né? Obrigado. Bem, bom dia. Saudação a todos os colegas, lutadores, tanto professoras, professores, técnicos, estudantes. O momento no Brasil é um momento muito grave. Aparentemente é uma disputa polarizada, mas é muito mais complexo e profundo que está ocorrendo no Brasil. Como a nossa colega Liane antecedeu, não é um problema simplesmente defender esse governo ou ser contra esse governo. Até vou expor na minha posição, né, das críticas necessárias que um movimento autônomo sindical deve fazer. Mas a primeira questão que tem que sair daqui com muita clareza é que há um golpe não é de um dia. Não vai ser no dia 11 que Dilma vai sair, que no Senado já está de falas contadas, que vai ser o dia do golpe. O dia do golpe é um processo de construção, e a gente tem que ter claro para que ele veio. Não é só uma disputa que a ESPER da eleição ficou triste, tentou que isso compõe também, mas não é isso. O golpe tem um sentido claro, e os sentidos não são únicos, são vários que se confluem. Primeiro sentido, o capital precisa enfrentar radicalmente a crise que ele vive. Portanto, as benesses concedidas pelo governo Dilma foram insuficientes. Depois eu volto para avaliar quais foram as benesses. Claro, só posso levantar uma. O corte que há desde 2014 e 2015 na educação não ocorreu com os bancos. Já houve corte, a gente está sentindo na pele. Então, é insuficiente para o capital. O capital quer mais privatização. Segundo ponto que é relevante, que está de mãos dadas e na ditadura militar também esteve: o conservadorismo, comportamentos, a perspectiva misógina contra a mulher. A perspectiva essa também se assumiu no golpe militar, porque o conservadorismo bebe de um passado bacana, que a ordem está colocada, que é o homem dirigindo, o branco dirigindo. É esses setores que sentem falta. Cadê o meu Brasil? É esses setores que querem o Brasil escravocrata, no sentido abstrato, obviamente, mas no sentido prático de direitos trabalhistas retirados, direitos sociais, direitos humanos retirados. Esse sentido do golpe, nós como educadores, nós como professores e professoras, temos que trabalhar e discutir com todo mundo. Há um golpe em curso com situações, consequências nefastas para o Brasil de hoje e do amanhã. Concluindo, não podia deixar de concluir, esse processo, eu peço 15 segundos, esse processo, infelizmente, a gente tem que ter claro que o movimento é autônomo, temos que somar o golpe, mas a gente tem que dizer que, por exemplo, a lei de antiterrorismo é uma ferramenta que o governo de Temer, malfadado, vai assumir, vai aplicar esse governo de direita. Que os cortes que há na educação, esse governo próximo que se virá vai implementar. Ou seja, nós temos que nos organizar com uma pauta democrática contra o golpe e contra os ajustes que já estão em curso. Porque senão nós não vamos esclarecer o que de fato está em jogo, que é um jogo que está colocado, que é benesses para o capital, benesses para o conservadorismo, em detrimento da classe trabalhadora, dos oprimidos. Então, temos que nos juntar e temos que deixar claro que esse golpe já está em curso. Depois me escrevo. Obrigado. Professor Aldido, 3 minutos. Obrigado, Daniel. Bom, eu entrei aqui na universidade em 1966. Naquela época,
A luta do movimento estudantil era em defesa da universidade, construção do hospital das clínicas, ensino noturno, que não tinha, e interiorização da universidade. Essa era a grande luta do movimento docente e pela democratização do país. Conquistamos a democratização a duras penas, com muitas mortes, prisões e torturas. Mas só viemos conquistar melhores condições para a universidade depois que entrou o governo Lula em 2003. Só viemos conseguir ensino noturno nessa época, agora depois de 2003. Só conseguimos interiorização da universidade depois de 2003. Antes não havia, todas as universidades eram colocadas nas capitais. E, portanto, cidadãos e cidadãs que moravam no interior eram proibidos de cursar a universidade, a não ser que tivessem recursos suficientes para se jogar para a capital. Pouquíssimos vinham para cá e tinha que trabalhar ou passar muito tempo. Eu me lembro que eu adoeci aqui em Termitalites, fui comprar um antibiótico que passaram, o dinheiro do antibiótico exatamente coincidia por mês para passar aqui no Recife. Não comprei o antibiótico, eu não podia passar a conta toda. O doutor Luiz Siqueira fez uma vacina, eu até hoje fiquei bom dessa amitalite. E inclusive hoje ninguém mais faz esse tipo de vacina, hein? Ninguém mais faz, porque dá prejuízo ao capital farmacológico, né? Então essa é a questão importante, né? Então eu acho que a gente tem que entender que esta luta hoje contra é um golpe mesmo, porque o representante do Tribunal de Contas da União, que foi para a comissão dizer onde é que estava o crime, ele textualmente afirmou: em 2015 não houve pedalada. Se não houve pedalada em 2015, e o impeachment vai julgar exatamente em 2015, portanto não houve crime. E o que é mais grave, o representante jurídico que foi também para fazer a acusação, tendo considerado que não houve pedalada em 2015, portanto não houve crime, resolveu apelar. Não, tem que julgar pelo conjunto da obra. E que conjunto? Não é considerado o conjunto da obra os 32 milhões de brasileiros que saíram da miséria, porque isso a Rede Globo não passa, que tirou o povo da miséria. Não foi colocado no conjunto da obra que toda cidade brasileira hoje tem médico para atender a população pobre, o que nunca teve na história desse país. Isso é extremamente importante. Nem foi colocado que para ter mais médicos no país está sendo criada constantemente novas escolas de medicina. Isso para mim é o conjunto da obra. E esse conjunto da obra tem que ser considerado e o povo tem que saber disso. Porque eu tenho 50 anos aqui de militância junto ao movimento popular do Recife. Eu já vi gente cair de fome nos meus pés. E quando desmaiar, perguntar o que é que ele diz: estou com fome. Porque eu vivo sempre, não só na universidade, mas vivo também nas comunidades pobres do Recife. Socorrinha está aqui, ela sabe disso, ela está olhando para aqui na estante, está ali, ó. Não está arrumada não, Socorrinha. Então, essa é uma questão importante. Porque isso não é considerado. E mais ainda, isso é contra a democracia. Vai contra o Estado democrático de direito. Isso tem forte repercussão. Por quê? Porque querem implantar no país o Estado mínimo. E nós já vivenciamos isso aqui. Está aqui o professor Mário sabe disso. Quando aqui não tinha verba nenhuma. Quando aqui foi criado o programa de demissão voluntária, para que os professores daqui saíssem para ganhar dinheiro da empresa privada, para desmoralizar e descaracterizar a universidade como um elemento importante do desenvolvimento científico do desenvolvimento do país, porque é nas universidades federais onde nós produzimos conhecimento científico e nós produzimos inovação tecnológica, principalmente nesse país. Então, isso para mim é que é o conjunto da obra. Portanto, é golpe, e sendo golpe, a população brasileira que defende a democracia tem que ser contra. Novamente, eu vou pedir a vocês licença hoje para não usar o microfone para pedir para o professor concluir, né? É uma questão minha hoje que eu peço a vocês que me compreendam, sinalizem vocês, mas eu peço que não me permitam ou me deixem, como é que se diz? Pronto, novamente, professor Sérgio, professora Rejane. Então alguém aí sinaliza aí na frente, mas eu gosto de estar escutando, né? Então fica difícil, não posição difícil. 10 minutos.
É só um esclarecimento em relação quando a Liana colocou que o MEC fez um documento em relação à questão do projeto do PL que trata da questão da escola sem partido, né? Nós sim já fizemos vários documentos, Liana, inclusive está na página do ANTES, que trata sobre essa questão, não só de escola sem partidos, como a questão da homofobia, como a questão dos encaminhamentos que estão ocorrendo no Congresso, PL 257. Só é a gente entrar lá na página do ANTES, que temos vários documentos, inclusive encaminhados para o próprio Ministério da Educação. Em relação ao golpe, o ANTES também fez um pronunciamento, está também na página do ANTES encaminhado, onde lá faz uma análise. Nós não somos a favor do golpe, somos contra o golpe, né? A posição está bem clara, somos contra o golpe. Agora, porque defendemos a democracia acima de tudo, defendemos a democracia, o respeito ao direito que foi conquistado, inclusive que está se desenhando com todos os PLs, que eu não vou poder apresentar aqui, um retrocesso histórico, é uma perda excessiva dos direitos humanos conquistados historicamente, e que nós estamos nos colocando sempre contra esse tipo de encaminhamento. Inclusive teremos o Encontro Nacional de Educação no dia 16 e 17 de junho, que o ANTES está encaminhando, que é justamente contra todas essas questões que estão sendo apresentadas e encaminhadas pelo governo e também pela Câmara dos Deputados. Então eu me inscrevi para fazer esse esclarecimento e dizer que nós estamos na luta com vocês, que nós também defendemos a democracia, que somos sim a oposição ao governo, mas não vamos defender jamais um golpe como o que está sendo acontecendo, o que está sendo encaminhado, né? Desde o início nós colocamos isso em pauta, isso tem sido várias análises, temos documentos, inclusive um documento do Informante que trata especificamente dessa questão. Então, se há uma bandeira, se é uma instituição que mais defendeu e que mais defende os direitos humanos, a questão da democracia, é o ANTES Sindicato Nacional. Queria só esclarecer isso, dizendo que, como eu participo da atual diretoria do ANTES, e que aquela nota foi feita pela diretoria do ANDES, que nós não poderíamos fazer uma outra nota, porque nós somos um sindicato que trabalhamos pela base. E a nossa base se reúne a todo congresso. E no congresso que ocorreu em Curitiba, em janeiro, foi encaminhado um outro processo em relação ao golpe. Naquele momento, a avaliação que nós fazíamos era bem diferente do cenário atual, certo? Então, aquela nota foi da diretoria. Como nós não tínhamos condições de fazer um outro congresso, então a diretoria fez aquela nota. Isso tem que deixar bem claro, que a categoria teve uma definição em Curitiba em janeiro. Isso é um ponto. Uma outra questão, teremos o CONAD agora e o ENEM. Com certeza teremos 3 minutos. Ok, companheiros, depois eu me escuto. Obrigado, professora Regiana. Professor Sérgio Sete. Bom dia, né, a todos e a todas. Bem, gente, eu não vou polemizar aqui não. O que eu vou dizer é o seguinte: existe um site chamado andes.org.br. Eu peço a vocês que entrem. Tem uma nota da diretoria, logo de cara, que é uma nota recente, e tem o Informandes, que é um link que tem do lado direito em cima, Informandes. Cliquem lá, da página 8 à página 11, tem uma avaliação de conjuntura do Andes. O Andes diz simplesmente que não está nem de um lado nem do outro, nem favorável nem contra o golpe. É isso que está lá. Eu acho que eu tenho um pouco de tirocínio para ler o texto e entender. Mas eu convido os colegas a entrarem lá e ler. Amanhã está pedindo voto, dia 10, dia 11, pedindo voto para a gente votar na diretoria. Mas antes de votar, leiam o que o Andes diz. É só isso. Mas não vou falar sobre isso não, até porque eu não quero aqui polemizar nem gerar isso aqui não. Está escrito e está lá. Veja, gente, a primeira vez que a gente faz uma assembleia para discutir a conjuntura do país, depois de ter sido aprovado na Câmara, né, dos deputados, o encaminhamento da admissibilidade do processo de Dilma. Eu entrei na DUFEP, a DUFEP foi criada, eu entrei na criação em 1979, fazem 37 anos. E
A direção principal do movimento era pela redemocratização do país, porque ele vivia uma ditadura militar, não é? No texto lá do antes, ele disse que não era redemocratização não, porque redemocratizar era voltar antes da ditadura, que ele achava que aquilo não era uma democracia. Eu acho que democracia pura não existe, mas que eu sou favorável ao Estado democrático de direito, burguês, como diz lá o texto do antes. Mas eu sou favorável porque, no mínimo, tem eleição e a gente elege presidente. Eu vivi a ditadura. Eu vivi, sabia, sei o que é não eleger ninguém, nem no legislativo, nem no executivo. Então, para mim, primeiro, a gente está vivendo um golpe. Eu não tenho a menor dúvida que o Senado vai aprovar a admissibilidade, né, do impeachment de Dilma ou do golpe. O Senado vai aprovar. Eu tenho assistido às sessões da comissão do Senado e está óbvio, só tem 5 votos lá que vai votar contra no meio de 21. É isso que vai dar. E vai ter depois, o plenário vai se pronunciar e dizem que tem mais de 50 votos que já vão admitir. E aí Dilma sai daqui a uns 10 dias ou coisa assim. Então, minha gente, o que a gente tem que discutir hoje aqui é como resistir a um golpe que já foi dado. É isso que a gente tem que discutir aqui. Certo? Então, as coisas são óbvias. Não adianta a gente estar discutindo questões jurídicas, porque é óbvio que não tem nenhum crime. Dilma não fez nenhum crime. E, para a gente, a universidade, veja bem, com a crise, desculpe, eu vou terminar. Com a crise, os impostos não conseguem financiar o Estado. E o Estado é que sustenta as instituições públicas, inclusive as universidades. Então não tem dinheiro para isso. Quem vai pagar isso aí? Eles vão encolher o Estado, eles vão encolher a universidade. E é isso que a gente tem que resistir. E resistir o todo também, que o mundo não é só a universidade, não. Obrigado, senhor José. Professor José Luiz. Eu vou apresentar 2 propostas e depois vou usar o restante do tempo para justificar, fazer uma fala. A primeira proposta eu apresentei na Assembleia passada. Nós apresentamos, mas nós retiramos. Por que nós retiramos? Porque a Assembleia passada, esse item entrou na pauta, a pedido da Assembleia, como segundo ponto de pauta. Só que a Assembleia estava esvaziada. Na hora que a gente discutiu esse ponto de pauta, a avaliação nacional de conjuntura da crise política, tinha 15 pessoas. Aí a gente retirou a proposta, porque não fazia sentido a gente aprovar ações, aprovar atividades e os docentes não participarem do processo de decisão. Aí essa Assembleia de hoje está bem mais expressiva, representativa. Então agora eu vou reapresentar a proposta de encaminhamento. Uma proposta é criar a comissão de docentes indicados nesta Assembleia, que será encarregada de organizar ações, atos, panfletagens, etc., para esclarecer a comunidade acadêmica sobre a questão do impeachment e suas consequências. Então essa é uma proposta que a gente coloca para encaminhamento e votação. Se a Assembleia achar interessante, a gente aprova e executa depois a proposta. É aquela coisa de, eu, por exemplo, me coloco à disposição para fazer parte dessa comissão. Então não é só apresentar uma proposta e deixar para os outros trabalharem, né, na proposta. Tem um grupo, mas tem vários grupos aí de WhatsApp, de Facebook, eu faço parte de vários. Aí tem um que eu faço parte, e esse é fazer justiça, e é um compromisso que eu assumi com o grupo de apresentar aqui. É o grupo UFPE pela democracia. Não tem acho que uns 30 professores nesse grupo, majoritariamente do Centro de Educação, e tem também do CCM, do CAC, mas a maioria nem do CE. O professor Policarpo fez um texto maravilhoso, não sei se ele está aqui na Assembleia, e aí a gente fez um ajuste no texto. O grupo todo leu o texto que está nesse WhatsApp, o texto está aqui, a gente distribuiu alguns exemplares, não sei se todo mundo pegou, mas o título é Reflexões sobre movimentos recentes da crise política no Brasil. É esse o texto. Aí eu vou passar para a mesa. O grupo que assina o texto é o WhatsApp, o UFPE pela Democracia, e tem uma página no Facebook, o UFPE em Defesa da Democracia. Aí, como encaminhamento, é a segunda proposta, e aí depois a mesa faz a leitura e a Assembleia vota.
se votar, quer dizer, um dos textos como resultado da nossa Assembleia. E por fim, meu tempo está acabando, tendo apresentado essas duas propostas, eu acho que nós estamos num momento onde o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. É a defesa da democracia, é a defesa dos direitos socialmente conquistados, é a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. O golpe está em curso, todo mundo está acompanhando. No dia 17 de abril nós assistimos, como dizia o José Mourinho de Carvalho, bestializados o que aconteceu na Câmara dos Deputados, e no dia 11 de maio acho que a gente vai ver também um circo de horrores. Mas então eu acho que toda crise, né, depois de toda tempestade vem a primavera. E que a nossa primavera seja a gente defender a democracia. Seja a gente fortalecer a universidade pública, o nosso direito da gente ter liberdade de expressão, duramente conquistado, muita gente sofreu durante a período da ditadura, para a gente estar podendo falar aqui o que a gente pensa, o que a gente acredita. E, para concluir, que meu tempo já acabou, o discurso convence, mas o que arrasta são os exemplos. Eu acho que nós temos que começar agora, como docentes, dar exemplo para os nossos estudantes, que acima de tudo, nós vamos defender a democracia, o Estado Democrático de Direito e a universidade pública, gratuita e de qualidade. Não vão passar, os golpistas não passarão. Obrigado. Só fiquei uma dúvida aqui, esse segundo documento que você enviou, qual seria a proposta de encaminhamento dele? Mas assim, eu acho que isso a gente vai encaminhar no final, né? Mas só para entender Esse texto é um texto de coletivo de docentes. A proposta é que ele seja feita a leitura. Sim. Se a Assembleia concordar, que seja colocado no site do FEP e mandado para os associados por e-mail. Perfeito, professor. Então, no momento do encaminhamento, eu quero que o senhor retome para que a gente possa fazer a Assembleia apreciar, né? Professor Jamerson. Bom dia. Veja, avaliar essa conjuntura num bloco de 10 em 3 minutos, na verdade, já coloca em evidência a fragilidade da nossa organização sindical. Que há anos atrás, inclusive a última assembleia que deu sobre a greve, a gente já tentou avaliar o quadro que se avizinhava e hoje nós estamos nele. Então, falar disso em 3 minutos significa a gente reconhecer a falência política da UFEP, inclusive porque foi chamado por um coletivo mais amplo do que ela. Eu já havia, há um ano atrás, anunciado que nós estávamos em processo de falência política. E acho que Sérgio tem razão quando ele diz: precisamos debater como resistir ao golpe, e a gente não tem como sem fazer esse balanço inicialmente. Perdemos o time do processo de avaliação da conjuntura, de reorganização da entidade, e hoje nós estamos com esse braço quebrado, com essa ferramenta, com esse instrumento a duras penas construído. Segunda coisa, é também parte dessa análise a cefalia da universidade para debater os grandes temas nacionais. A expressão disso é a falência da UFEP. Por exemplo, uma questão que está na pauta e a gente precisa debater com muita seriedade é o processo de recolonização da América Latina pelo capital internacional. E se isso não for debatido na universidade, aonde será? O esgotamento do projeto que o professor Amaro apresentou aqui, do neodesenvolvimentismo com justiça social, precisa ser debatido aqui, para que a gente possa estabelecer a nossa unidade, a nossa pluralidade, não uma abstração agonizada pelos fuzis que estão apontados para nós, mas num programa que vai debater o que queremos para o país, porque esse projeto
como muitos intelectuais no Brasil inteiro têm tematizado, está esgotado e a defesa aqui não é mais dele. E eu encerro meus 3 minutos. Agradeço e pede licença para fazer um pequeno pontuação. Primeiramente, a gente acolhe com serenidade as críticas, nos desculpamos pelas falhas e reconhecemos também que, como qualquer outra diretoria, tem falhas e pedimos ajuda para a gente acertar ainda no que for possível, porque é pelo menos isso que nos cabe. Todo mundo que está no processo de gestão e direção tem pelo menos que ter a dignidade de poder reconhecer as falhas, pedir desculpas aos associados que nós representamos e pedir mais uma vez colaboração para que a gente possa acertar no tempo que ainda cabe, no que é possível ser feito. E por fim, eu só queria dizer que a questão do tempo, do bloco, não foi a direção que sugeriu, não. A gente colocou aqui a sugestão, até no primeiro momento, se cogitou de 10 a 20, se cogitou de 3 a 5 minutos, então eu peço ao colega que desconsidere essa crítica específica porque ela não tem cabimento nessa questão pontual. Agradeço, professor. A questão de ordem diz respeito ao comportamento da mesa. Veja bem, o companheiro Janderson falou. Se a do FEP, a direção, quer se desculpar, ela se inscreve como todos nós aqui. Está entendendo? Para depois rebater o que ele disse. Isso eu estou dizendo, isso da Assembleia passada e de outras Assembleias. A mesa tem essa mania. Você fala, se ela não gosta, ela na hora já responde. Isso não pode, isso não é a cultura da gente, da criação da FEP. A mesa ela tem o direito de falar, mas ela se inscreve como todo mundo da plenária. É essa a minha questão de ordem. Acolhida, professor. Muita serenidade também. Professor Renato, 3 minutos. Então, assim, concordo com o James na ideia de que é muito difícil fazer qualquer análise profunda de um cenário tão complexo em apenas 3 minutos. A gente acaba se atendo a um ponto a outro e pode dar, inclusive, uma brecha para uma má interpretação de que a gente está fazendo uma coisa. Eu acho, pontuando, concordo que há um golpe em curso e eu acho que a gente não pode vacilar ou duvidar desse processo, sabe? Mas é importante pensar que isso é um processo. Isso não foi, como disse o Daniel, em um dia. O golpe não vai ser, não foi dia 17 de abril, não vai ser na próxima votação do Senado, enfim. E acho que a gente tem que pensar a nossa tarefa, concordo, pensar isso mais profundamente. Seriam outros, com mais calma, com mais serenidade pensar. Por exemplo, esse processo de golpe já não, do arrepio da lei que a colega colocou no começo, não começou ontem. Sabe? A gente teve, por exemplo, a tese de domínio público que Joaquim Barbosa usou no mensalão já é uma tese absolutamente contestável e frágil que a gente aceitou calado em dado momento, sabe? Durante as manifestações e, enfim, contra um processo de militarização das comunidades pobres no Rio de Janeiro, por exemplo, muito claro acontecendo por conta das Olimpíadas, por conta da Copa do Mundo, teve um juiz que deu um mandado de busca e apreensão coletivo contra o Complexo do Alemão. O que é isso, gente? Sabe? Um mandado coletivo. A polícia podia entrar na casa de qualquer pessoa, prender qualquer pessoa, porque ela tinha um mandado coletivo. Sabe? E a gente aceitou isso calado em alguns momentos. Eu acho que então esse processo, por exemplo, que vai ser intensificado, a gente precisa ter clareza disso. Eu acho que a partir desse momento, a partir de um governo Temer que está se colocando agora, isso vai ser intensificado. A coerção coercitiva já é a realidade e a prática na favela, sempre foi. Sabe? Então a gente não pode simplesmente se estranhar e achar que começou ontem. Sabe? Da mesma forma, todo o aparato de privatização da universidade que está colocado não começou ontem. Sabe? Não é só com o Mendonça, ministro da Educação, que a gente vai ter a privatização da educação. A gente já tem a PL 395 colocada para fazer a cobrança dentro da universidade pública, e foi o governo Dilma que colocou na mesa. Sabe? O Mercadante já está defendendo isso. Sabe? Então a gente precisa ter essa clareza também. Claro que esse processo vai ser intensificado com um governo ilegítimo, que não foi eleito, que não tem voto, não tem... Enfim, e a gente tem que denunciar e não aceitar isso. Mas a gente tem que ter clareza que é um processo. Tá? Então, já tentando encerrar, pensando, eu acho que a gente tem sim. Eu acho que a gente tem que ir para além da mobilização.
Mobilização, a gente bota carro de som, a gente bota os microfones, a gente grita na cabeça das pessoas, a gente mobiliza, sabe? Mas mobilizar para quê? Eu fiquei muito constrangido no dia 1º de maio, porque eu participei, eu comprei com aqueles que lutam contra as retiradas de direito e pela democracia, estava lá, mas as falas que foram feitas de vamos mobilizar para reverter no Senado, isso é vender ilusão para a categoria. Você vender ilusão para a população que a gente vai reverter alguma coisa no Senado. Isso foi o erro do governo Dilma, que não quis construir uma governabilidade nas ruas, preferiu fazer uma governabilidade de gabinete, fazendo aliança com o PMDB e PP, e agora colhe o que é importante a gente se organizar bem as bases, discutindo a fundo as questões da organização, como colocada a privatização, a questão da retirada de direitos trabalhistas, sociais, civis, enfim. Encaminhando já, eu sei que vai vir depois o encaminhamento de um dia de lutas, dia 10, é isso que está sendo colocado. Eu acho que a gente tem que construir esse dia 10, mas não só construir um ato, construir uma passeata, construir discussões. A gente precisa organizar as resistências para ataques que já vieram, que já estão em curso e que vão se intensificar. Eu até tinha inicialmente aberto mão da minha fala, porque eu ia deixar para falar nos encaminhamentos, mas depois da fala instigante do professor Renato, eu pedi de volta a minha fala, porque eu queria retomar a ideia de que o que a gente está fazendo aqui é produção de conhecimento. A gente está produzindo conhecimento sobre democracia e sobre o golpe, a gente tem acesso ao saber especializado, e eu acho que a gente tem responsabilidade com a sociedade civil. A gente mantém o nosso conhecimento restrito internamente à universidade. Isso não pode acontecer. Eu tive uma experiência que foi muito mais do que bem sucedida, muito além do que eu esperava, que foi um vídeo de 15 minutos que eu fiz explicando as legalidades do golpe. Eu nunca imaginei que esse vídeo teria 500 mil de visualizações, como ele já teve. Para a gente ter uma ideia do quanto conhecimento é necessário. Então, professor Renato, a gente tem aqui a professora Ivana Fechini, tantos outros especialistas em comunicação, para a gente discutir mídia democrática, que a gente discute dentro da universidade, discute com o FOPECON, discute com o Intervoz, discute com não sei quem mais. Isso, eu acho que se a gente vai fazer uma proposta de calendário unificado de mobilização, não é para a gente estar repetindo os discursos que a gente ouve em cima do carro de som. Acho que como universidade, a gente tem responsabilidade de produzir outros discursos. Conhecimento. A gente tem que parar de pensar conhecimento para dentro da universidade. A gente tem que falar para fora. A gente tem que ter a responsabilidade de traduzir juridiquês para leigos. A gente tem que ter a responsabilidade de traduzir filosofia para leigos, teoria política para leigos. Teve uma imbecil que foi falar, Janaína Pascoal foi falar que o senador era soberano. Ela reinventou o conceito de soberania. E a gente não vai dizer nada. Ela reinventou o conceito de soberania, ela rasgou a teoria do Estado. E a gente não vai explicar para a população que é isso. Então, eu fiquei muito instigada pela sua fala, porque acho que quando a gente for propor mobilização, não é propor a mobilização com os discursos que se fazem em cima do carro de som. Isso aí deixa o pessoal que é legítimo. É legítimo o discurso de cima do carro de som. Mas nós, como universidades, temos outro ônus, que é o ônus de traduzir o nosso discurso científico, elitista, para a sociedade civil e produzir conhecimento em defesa da democracia e contra o golpe. Como a gente consulta, essa foi a 8ª fala, tem que consultar a Assembleia sobre a abertura do próximo bloco também, né, para continuar discussões, né? Então a gente pede que os professores favoráveis à abertura de um novo bloco, foi? Não, eu sei, mas é um novo bloco de inscrições para avaliação da conjuntura nacional. Não, né? Não, de qualquer maneira eu estou consultando, né? Então assim, quem é favorável à abertura do novo bloco, por favor, levante a mão. É favorável. A abertura que foi combinado no
início, né? Consultar na 8ª fala. Sim. É preciso esclarecer, veja bem, o que está querendo ser aberto é um novo bloco sobre esse mesmo tema. Veja, a questão é o seguinte, a pauta, você poderia ler o que falta da pauta ainda. Por quê? A gente não vai chegar nos encaminhamentos aqui com 5 pessoas, porque se a gente chegar aqui no encaminhamento com 5 pessoas, vai ser um fracasso. É isso que eu estou dizendo. É importante a gente discutir a pauta como um todo, porque se a gente abrir aqui, é bom, eu ficaria aqui até meia-noite discutindo só esse tema. É esse que é o problema. Professor, o entendimento é esse mesmo, mas como a gente combinou de procedimento na 8ª fala do bloco, a gente consultaria, como estamos fazendo nesse momento na Assembleia, que pode dizer se vai fazer a abertura novamente da discussão ou não, né? Então, como fizemos desde o início, então gostaria de consultar outra questão de ordem. Questão de ordem também. Uma questão de ordem e sugestão, né? Assim, que se a gente puder abrir um segundo bloco em que seja feita a avaliação, mas num sentido já de encaminhar, e aí faz um outro bloco depois de encaminhamento, minha prece. Certo, já a avaliação como encaminhamento. Pessoal, então a questão é outro bloco de discussão para continuidade da discussão da pauta, né, que seria a questão da avaliação nacional. Então eu gostaria de consultar a Assembleia, nesse momento, os favoráveis à abertura desse novo bloco. Levante a mão, por favor. Ela pediu para a gente encaminhar desse jeito, né? Avaliação, encaminhamento. Professora, a senhora quer falar no microfone para o pessoal entender, que eu acho que as pessoas não entenderam, né? Pronto, então são 3 pautas, né? 3 encaminhamentos. É um pouquinho de paciência, né? Então, novamente, quer explicar a sua volta para a Assembleia toda compreendê-la, né? Minha sugestão é que a gente faça um outro bloco de discussão, mas que tente, pode até colocar um tempo maior de fala, mas nesse mesmo bloco já encaminhe, já surjam propostas, avaliação de propostas. Pronto. Então é abrir um novo bloco, mas que nesse bloco tenha encaminhamento já, né? A outra proposta seria abrir logo o encaminhamento, não é? E assim não teríamos outro bloco. E o terceiro seria abrir, como foi proposto, né? Uma nova... Pronto, vamos colocar em regime de votação, né? Então são 3 propostas, né? Da professora Roberta, né? Que seria abrir, mas condicionado a se fazer os encaminhamentos, não é? A gente ir diretamente para os encaminhamentos, seria a proposta 2. E a terceira, abrir um outro bloco para debate. Ok, pessoal? Está todo mundo esclarecido? Pronto. Os favoráveis à proposta da professora Roberta, por favor, levante a mão. Alguém pode auxiliar na contagem, Aldísio, professor Aldísio, nos ajudar a contar? Contraste. Então a sugestão... Não, de cada um. Pronto. Então a sugestão é fazer por contraste, né? Então a proposta da professora Roberta 1, levantar a mão, por favor. Pronto. A proposta 2, que seria encerrar... Eles estão voltando, né? A proposta 2, que seria encerrar a discussão da avaliação e a gente ir para o encaminhamento, por gentileza, levantar a mão. Então, por contraste, não é? Nós encerramos a discussão da avaliação de conjuntura. Abstenções, por favor. Está aí, professor Zé Luiz, professor Aldísio e professor Augusto. Então, nesse momento, a mesa dá por concluída a discussão da avaliação, não é, sobre a abertura do novo bloco, e convidamos o professor Amaro para vir fazer o... O professor Amaro está declinando. Essa foi a 8ª. Você é o 9º e nós temos a Giovana.
Pode passar, né? Então convidamos a técnica Giovana para fazer essa discussão, né? O acordo foi na 8ª fala fazer a consulta, fizemos a consulta, garantimos as outras 2 falas. Tranquilo. Bom dia a todos e todas. Eu acho que eu vou fazer meio que uma denúncia e abrir uma reflexão. A gente está aqui discutindo a Universidade Democrática. Semana passada eu estava no Laguinho aqui da Universidade, junto com um colega de trabalho, o Marco Dias, que não está aqui no momento, mas que estava aqui com a gente, e arbitrariamente chegaram algumas seguranças institucionais junto com terceirizados, em que exigiram que a gente levantasse, botasse a mão na cabeça. Eles já chegaram aos gritos, de forma violenta, inclusive. Eu sou técnica, sou concursada e trabalho na diretoria do LGBT, mas no momento eu não me apresentei, porque eu acho que não há necessidade de a gente estar... essa ação ela foi arbitrária, independente de eu ser técnica, professora ou estudante ou da comunidade, ela foi totalmente equivocada e arbitrária. E aí o que acontece? Isso acontece com todo mundo, não é só comigo. A gente vê isso aqui todos os dias, os seguranças chegando, abordando, bota a mão na cabeça, levanta, encosta na parede, como se fosse para isso, quando não tem, né? E fazendo uma limpeza mesmo, higienização da universidade. Se tu é preto, se tu é pobre, se tu é favelado, se tu não tem vínculo institucional, pra fora, vai pra fora porque você não pode estar aqui, né? Então assim, a gente tem realmente uma universidade democrática, a gente quer uma universidade democrática, a gente quer somar, a gente quer estar discutindo aqui entre pares, assim, mas o pessoal da comunidade externa pode somar muito também. Como já foi colocada a professora da Mãe de Santo, que eu não lembro o nome dela, que aí falou, não, eu já fui pesquisada 1 milhão de vezes, e daí? Eu digo, e aí? Essas pessoas estão se sentindo objetos, somente. Não estão se sentindo acolhidas e abraçadas pela universidade. Eu acho que isso é muito sério, a gente está acontecendo embaixo dos nossos narizes, e a gente está deixando. Porque se eu tivesse com um blazerzinho e com o meu crachá no peito, eu duvido que ele tivesse vontade aí para botar a mão na parede. Então, o que é isso? Né? Então, é só uma denúncia e levantar realmente um questionamento. E aí, o que é que a gente está fazendo? Tá certo? Vai continuar assim? E aí? Né? Só isso mesmo. Obrigada. Essa parte das avaliações e procedemos agora com a questão dos encaminhamentos. Então, gostaríamos de ter agora as inscrições dos encaminhamentos. O professor Zé Luiz inscrito, a professora Liana também se inscreveu. Alguém mais na Assembleia tem encaminhamentos? Professor, vamos lá, garantir que todo mundo faça encaminhamentos. Professor Diogo, que faz 1 hora e meia que ele está ali, ó. Professor Mário, Roberta, um aluno que meu nome seu? Leonardo, estudante, professora Rejane, encaminhamento, Gessé, lembrando que são encaminhamentos, gente. Renata e... Não é não? Ela estava dando tchau, né? Aqui não pode dar tchau, não tem tchau. O professor Mário já se inscreveu, né? Mais alguém, gente? Bora, vamos. Seu nome? Marcos. Paulo Lira. Vai ter muito, vai andando, vai se escrevendo. Pessoal, então nesse momento a gente convida o professor Zé Luiz para fazer os encaminhamentos. Antes de fazer o encaminhamento, só fazer 3 lembranças aqui de 3 pessoas que fizeram, fazem parte da história da UFEP e certamente onde elas estejam, elas estão torcendo que a gente tome as melhores decisões. A professora Maria José Baltar, Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, primeira presidente da UFEP e que dá nome à nossa sede. O professor Paulo Rosas, que dá nome ao nosso auditório, e o professor Edinaldo Miranda, que morreu injustiçado, acusado de terrorismo no aeroporto dos Guararapes, que foi presidente da UFEP. E eu participei em 2013 de uma cerimônia, 2012, se não me engano, 2011, uma cerimônia onde o Eduardo Campos ainda era governador, pediu desculpas à família.
porque foi um erro que o Estado cometeu contra um ex-presidente da UFEP. Então, fazer essa lembrança numa assembleia histórica como essa, onde nós estamos discutindo a luta, a defesa da democracia dentro e fora da universidade, acho que é importante. Sobre encaminhamento, fiz duas propostas. A gente veio, quando eu digo a gente veio, as pessoas que a gente interage no cotidiano, com o espírito de somar, de ampliar, de fortalecer a UFEP. Se houver alguma proposta que se contrarie, seja contrário às duas que nós apresentamos, a gente retira. A gente não vem para dividir, a gente vem para somar. Então a primeira proposta é de constituir uma comissão para organizar atos, ações, panfletagens, em defesa da democracia, dentro e fora da universidade. Antes que a Procuradoria do Estado de Pernambuco proíba a gente de discutir política aqui dentro da universidade. Então é fundamental que a gente aprove isso. E sim, a professora Ivana perguntou, esse comitê é amplo, a ideia é que seja amplo. Sim, tirado como decisão da Assembleia da UFEP, mas onde possam entrar estudantes, técnicos, porque não existe universidade só com professores. A universidade precisa não, ela é viva com os 3 segmentos. São os 3 segmentos que compõem a universidade, não é só um segmento. Então, é um comitê amplo, com os 3 segmentos. E essa é a primeira proposta. A segunda é o texto, redigido pelo professor Policarpo, lá do Centro de Educação, da Filosofia, onde outros professores participaram da confecção final do texto. Ele fez o esqueleto do texto, nós entregamos o texto aí, e esse texto é um texto político, claro, mas um texto discutindo um pouco a questão do judiciário também. O judiciário politizado, o judiciário ajudando nesse golpe parlamentar que a gente está vendo. Então, um texto com essa conotação, depois a mesa lê, se a gente aprovar, a proposta é que o texto fique no site da UFEP e que vá para o e-mail para todos os nossos associados. Esses são os encaminhamentos das duas propostas apresentadas. A gente queria convidar também a professora Liana para fazer o encaminhamento dela, porque a gente vê que tem ponto convergente com o primeiro encaminhamento seu. A gente tem uma... Sim, claro. Sim, sem problema. Sérgio, você é o momento do voto. É o encaminhamento. A gente vai fazer os encaminhamentos e conduzir nada revelia, então sempre convergindo com os interesses e entendimentos da Assembleia. Então, nesse momento, a gente convida a professora Liana, até porque ela interpreta nesse meio encaminhamento do professor Zé Luiz algo que converge com a proposta dela também, do seu coletivo, né? De fato a ideia é essa, né? A principal, parece que o principal ponto é a gente fazer um calendário unificado de mobilizações que seja cogerido esse calendário por vários, o coletivo de professores e professoras do UFPE pela democracia é mas como eu disse, a gente não tem pretensão de assumir protagonismo, a gente só quer ser um copartícipe com todos os outros que queiram participar, mas a gente tiraria aqui uma comissão para gerir esse calendário comum, para esse calendário ser divulgado e administrado por vários grupos. A gente discutir aqui também periodicidade de eventos, para a gente estabelecer, para não ser nem ser uma coisa que seja demais, que a gente não consiga comparecer, e nem de menos, que a gente deixe o debate arrefecer. Discutir alguns preceitos, foi o que eu sugeri, a gente procurar que esses debates sejam marcados por produção de conhecimento e que a gente popularize o conhecimento produzido dentro da universidade, pelos nossos centros, que dentro dessa organização que vai ser tirada, haja professores de todos os centros, para que a gente tenha representação em todos os centros e o debate não ficar pontual em um ou outro centro, mas que ele aconteça sempre dentro, nos diversos centros da universidade e fora da universidade. E daí esse mesmo conselho gestor, com várias participações dentro, e o coletivo é uma delas. Também faria articulação com as frentes, né? Brasil Popular e Povo Sem Medo,
Outra ideia é a gente promover desagravos. Então, por exemplo, promover desagravo ao reitor da URGS, que sofreu uma moção de repúdio, promover desagravo à nossa professora, que sofreu violência aqui dentro do Cefish, para que a gente não fique abandonado, para que a gente não se sinta vulnerável. Pessoal, então, o professor Zé Luiz, queria também até consultar, a gente entende como convergente esses dois encaminhamentos, né, de que se pauta de criar uma comissão e de ter um calendário unificado. Professora Paula Baltar, é uma questão de ordem, professora, de encaminhamento. Pode trazer aqui. Sim, claro. A gente só tentou assim, organizar duas que eram convergentes, né? Então a gente convida agora, professor, quer que a gente faça a leitura do segundo agora? Não. Pronto. Não, é porque foi pronto, no final fazemos. Perfeito. Então convidamos o professor Aldísio, né, para fazer os encaminhamentos. Na verdade, eu tenho 3 encaminhamentos, mas só que ele tem que ser votado de imediato, porque se ele for contrário, todas as outras propostas serão anuladas. Aqui a gente aprove agora que a ADUFEP é favorável, aprova aqui a luta contra o golpe, em defesa da democracia. Porque tudo que nós vamos fazer é para isso, para fazer a luta contra o golpe da democracia. Se isso não for aprovado, as outras propostas não têm razão de ser. Tá ok? É consequência. Portanto, eu gostaria que primeiro aprovasse isso. Se aprovar isso aí, eu faço a duas propostas. Tá ok? Não, ninguém vai votar a votação agora não. Não, eu estou pedindo para que uma questão de ordem. Nós temos N propostas. Presta atenção. Aqui a Assembleia Nacional está cheia. Está lotada. E tem um ponto que é prioridade em relação aos outros. Percebe? Para você. Sim, pode alguém ser contrário e vota contra. Percebe? Se alguém for contra que a ADUFEP defenda a democracia se é contra o golpe, vota contra. Por isso que eu estou colocando isso. Se é a favor, vota a favor. Peraí, desculpa. Mas não é assim, a gente não vai aprovar agora. Você vota uma proposta e já aprovar. A gente não quer. O problema aqui não é esse. Essa não é a grande questão. Você pode votar isso no futuro. Mas a gente é uma grande questão, mas a gente pode votar isso no futuro. Estou ansioso para ouvir outras propostas. Vai ouvir, se a gente colocar em votação agora, vai ouvir. Aí qualquer um vai chegar, vamos botar a proposta em votação. Vai ouvir todas as propostas agora. Vai ouvir todas as propostas agora. Não adianta eu ouvir todas as propostas se essa plenária for contra esta. Claro que adianta, eu estou pouco me distanciando do papel, não. Não, mas a minha questão de ordem é essa. Quem vota primeiro se somos ou não a favor da proposta de defesa da democracia contra o golpe. Questão de ordem, questão de ideia principal, ideias secundárias, Felipe. Todas essas propostas aqui, elas são subordinadas a essa proposta. Eu não acho que eu posso defender o contrário. Se a gente não aprova essa, não faz sentido. Realmente. E aí isso não é um que decide, é a Assembleia. Olha, gente, veja, Aldísio propôs uma questão de ordem. Felipe defende contra a questão de ordem de Aldísio. Está entendendo, Felipe? Aí eu acho que você tem razão. Se você quer defender contra a questão de ordem de Aldísio. E depois a plenária vai votar se a questão de ordem de Aldísio procede ou é a sua contrária. É isso aí, simplesmente. Não é porque eu sou contra e não vai votar nada agora. Você defende